Olá pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vou falar alguns fatos literários sobre mim. Eu peguei essa listinha no Instagram da autora Deborah Struggle, tá? Ela postou lá recentemente 20 fatos literários sobre mim e eu peguei essa listinha dela, tá? Então tem algumas coisas que não são pra mim, né? Não se enquadram comigo, mas eu vou falar mesmo assim, considerando que tá na lista original dela. Primeiro fato. Sou fã do autor ou da autora. Se vocês já viram outros vídeos aqui no canal, vocês sabem que a minha autora favorita é a Julia Quinn. E para demonstrar isso aqui, eu trouxe o livro Do Que Eu, que está sendo adaptado para a Netflix. Inclusive, essa semana eu soltei um vídeo falando sobre essa série de livros. Então aqui eu trouxe comigo a edição de luxo, que foi lançado esse ano, em comemoração aos 20 anos da publicação dos Bridgertons, né, do Que Eu, que foi o primeiro livro dela. Então tenho essas duas versõezinhas. Segundo tópico, um livro que eu comprei pela capa. Já comentei disso em algum vídeo lá atrás, mas vou voltar a falar dele aqui, porque essa capa é linda, maravilhosa. Esse livro é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Ele é uma publicação da Dark Side e tem esses brilhinhos, esses glitters, e eu amo glitter. E eu acho essa capa maravilhosa. A folha de guarda dele é nesse verde água, com um pink bem chamativo. E diagramação padrão do Dark Side. Terceiro, uma leitura que me custou tempo. Esse livro eu pensei bastante para colocar aqui, porque eu sou uma pessoa que lê muito rápido. Se eu começo a fazer a leitura de um livro, eu termino ela muito rápido. Porém, isso não aconteceu com esse bebezinho aqui, Os Lusíadas. Foi um livro que é um calhamacinho. Esse aqui é maior do que outras versões, porque ele é uma edição bilíngue, então tem inglês e português. Ele tá cheio de post-it aqui, de marcações. E ao contrário dos outros, esse foi um livro para estudo. Dentro dele mesmo, eu anotei, várias coisas para questão de estudo. E ele foi um livro que demorou, porque ele foi escrito em português de Portugal, em 1572. Então essa obra foi escrita há muito tempo. As palavras que são usadas aqui são umas palavras mais difíceis, né, para compreensão, que você leva um tempinho, que foi preciso pesquisar, e eu não fiz a leitura da obra completa. Eu fiz a leitura do canto 9, que é onde começa a história sobre a Ilha dos Amores, né? Que sai daquela parte do Gama e viajando e retratando essa história do Gama viajando e vai para onde Vênus, né, a mitologia, entra a mitologia. Então, para quem tiver curiosidade, eu gostei bastante, apesar da leitura ter demorado muito para fluir. E tem que ler um pouquinho de cada e pesquisar muito as palavras que estão ditas aqui, mas eu gostei muito da Ilha dos Amores. Para quem tem interesse, começa no canto 9, na estrofe 18, e vai até o canto 10. Então essa foi uma leitura que demorou, pelo fato da compreensão demorar um pouquinho para chegar, mas indico. Inclusive, um dos personagens que aparece no canto 9, né, na parte da Ilha dos Amores, eu peguei ele meio que inspiração para dar aquele gostinho em um dos meus livros. Então, vai ter uma citação sobre os Lusíadas em um livro que eu escrevi, que estou escrevendo, na verdade. Quarto, não suporto o gênero literário. É muito difícil, porque depende, eu acho que varia muito de autor. Tem autor que instiga você a fazer a leitura e tem autor que não flui. Então, se você pegar para ler um gênero por um autor que não é muito bom, você vai acabar não gostando daquele gênero. Mas o gênero que eu não tenho vontade de ler quando eu vejo para comprar alguma coisa, não tenho vontade para comprar, é terror. E o único livro, não, tem mais alguns, que representa isso é A Tumba, do H.P. Lovecraft, que esse livro aqui é do meu pai, na verdade, então por isso que eu tenho ele na estante. Porque se considerar de terror, eu acho que eu comprei só Carrie a Estranha, do Stephen King. Eu acho que foi só esse que eu comprei. 5. Amo o personagem. Um personagem que tá no meu coração pro resto da minha vida e que eu tenho um crush muito grande nele é o Rhysand, que ele aparece no primeiro livro, né, que é Corte de Espinhos e Rosas, acho que é essa ordem, mas nesse livro aqui ele é fabuloso. Então, aqui no segundo volume,
é a Corte de Névoa e Fúria, vai aparecer o Reason, que é o meu crush literário. Que é o meu atual crush literário. Porque nunca se sabe o que tá vindo no futuro. A minha editora favorita. Quando eu era mais nova, a minha editora favorita era Intrínseca, que várias obras que eu tenho, que eu comprava, era por ela. Então, eu sempre ia atrás de obras da editora para comprar. Porém, conforme eu fui evoluindo e o meu gosto começou a mudar, a Arqueiro passou a ser minha editora favorita. Então, as minhas escritoras favoritas, que no caso são a Julia Quinn, a Lisa Kleypas, elas são publicadas pela Arqueiro. Então, talvez isso influencie um pouco pelo meu gosto pela editora. O sétimo item é: nunca li e não me envergonho por não ter lido. O livro que eu selecionei para isso é esse daqui, que é uma coletânea do William Shakespeare, que tem Hamlet, Lear e Macbeth. Eu nunca li nenhum dos três e eu não me envergonho de manter essa edição na minha estante, mesmo sabendo que eu não li e que muito provavelmente eu não vou ler. Agora a parte da coleção. Eu coleciono algumas coisas estranhas, tá? Eu tenho o costume de colecionar algumas coisas, mas não tem muito a ver com essa parte de literatura. Então eu não peguei isso e resolvi trazer o que eu mais tenho, que no caso são os marcadores. Eu não tenho muito definição sobre... eu tenho marcadores, pego todos os marcadores, ou eu gosto só dos marcadores dos livros que eu tenho. Enfim, eu tenho uma quantidade de marcadores aqui. Tem livro aqui que eu nunca vi na vida, mas tem livros do que eu gosto. E, sei lá, eu peguei eles para esse tópico porque é o que eu tenho maior quantidade. Mas, se for para considerar coisas aleatórias, não do meio literário, eu tenho o costume de colecionar guardanapo. Gente, guardanapo limpo, tá? Toda vez que eu vou em um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa diferente, no lugar que eu nunca fui, eu sempre pego um guardanapo e trago pra casa e guardo ele pra mim, enfim. Não sei, mas eu tenho esse costume e eu coleciono esse tipo de coisa. O nono tópico é: marco a página com... Apesar de ter essa infinidade de marcadores que eu mostrei pra vocês agora, eu não utilizo eles. Eu sou muito de marcar na cabeça. Em questão de números, eu tenho uma memória muito boa, eu consigo me lembrar muito bem dos números. E aí, toda vez que eu tô lendo e preciso parar por algum motivo, ou para dormir, ou qualquer outro, eu sempre olho o número da página e eu lembro. Então é isso, eu não uso marcador nem nada, só memória mesmo. Tópico 10. Leio 2 ou mais livros ao mesmo tempo? Não, que nem eu comentei antes, quando eu pego um livro pra ler, eu leio ele muito rápido, eu faço a leitura completa dele. E isso acumula que eu meio que caio de cabeça na história e eu não consigo focar em outras coisas. Então eu faço sempre a leitura de um livro por vez e assim vai. O tópico 11 é tatuagem literária. Eu não tenho nenhuma tatuagem, nem literária ou não literária, então nesse tópico também não tenho nada. Tópico 12, tenho várias edições. Eu tenho várias edições do livro que marcou a minha adolescência e que deu o start para eu começar a ler. Para quem já viu outros vídeos nesse canal, vocês sabem exatamente do que eu tô falando, e se você não viu, está aqui. Isso aí, eu coleciono o Crepúsculo. Vou mostrar um pouquinho do que eu tenho. Eu tenho o Crepúsculo, né, com a capa original. Eu tenho os 4 livros desse jeito, né, com a capa original. Crepúsculo com a capa do filme. Eu tenho só os 3 primeiros, ou seja, Amanhecer eu não tenho ainda com a capa do filme. Essa edição de Crepúsculo, que é junto com Vida e Morte. Eu tenho Crepúsculo em inglês. Mentira, eu não tenho Crepúsculo em inglês, eu tenho a partir do Lunoff. Então eu tenho o New Moon, Eclipse e Breaking Dawn. Acho que é esse o nome. Isso aí, eu só tenho os 3 últimos. Também tenho aquele pequeno conto que ela fez sobre uma das personagens de Eclipse, que é a Britannia. Eu tenho em português e em inglês. E pra concluir, eu tenho uma graphic novel de Crepúsculo também. Gênero preferido.
Enquanto eu não tenho muita aptidão para terror, eu tenho do lado oposto, que é o romance. Então eu gosto muito de romance, seja ele de época ou contemporâneo, ou os romances inclusos nas fantasias, que tem aquelas fantasias que são mais românticas. Então esses são os gêneros que eu gosto, mais romance e fantasia. Me presenteei com um livro. Foi difícil encontrar um livro para colocar nessa parte, porque a maioria dos livros que eu tenho sou eu que compro. Claro, tem aqueles que eu ganho de presente e tal, mas sempre que eu quero um livro, que eu quero bastante ele, eu vou lá, e se eu tenho dinheiro disponível, né, eu vou lá e compro. Mas o que eu separei pra colocar aqui é um livro que eu ainda não tenho ele físico, que é o meu livro. Eu acho que essa questão foi bem importante para colocar aqui, porque foi um sonho de muito tempo ter uma obra publicada. E ter essa realização acontecendo foi alguma coisa que, querendo ou não, eu me dei de presente. Que foi através de eu insistir muito, de muito esforço, muitas noites, pensando no desenrolar da história, em como escrever, em fazendo releituras. Então foi um presente, foi um livro que eu me dei. E que eu sou apaixonada por ele e que será lançado agora no final de outubro. Se você estiver vendo esse vídeo antes, ficou interessado pela história, que por acaso é um romance de época, tem um vídeo que tem uma sinopse um pouquinho maior sobre o meu livro. Ele tá aqui no canal, eu vou ver se eu consigo lembrar e deixar o link aqui na descrição pra vocês verem, quem tiver com dúvida. E, enfim, esse foi o livro que eu escolhi, porque é um livro que me deixa com o coração quentinho e me deixa muito feliz. O item número 15 é leio ouvindo. Então aqui depende muito. Tem livros que eu coloco fone, escuto, dependendo se eu tô em casa ou não. Se eu tô no ônibus, eu normalmente escuto músicas, tipo, aleatórias, não tenho um tipo certo de música pra escutar. Mas eu tenho a tendência de não colocar a tocar a playlist que eu mais escuto. Deu pra entender? Aquela que eu sempre tô escutando quando tô fazendo outras coisas, porque parte do meu cérebro vai querer cantar as músicas que estão rolando e daí não vou se concentrar muito bem na história. Então sempre que eu escuto alguma coisa é com músicas que eu não estou habituada a escutar. Item 16. Li mais de uma vez. Nesse tópico, eu vejo que tem muita convergência. Porque eu vejo que tem pessoas que não fazem releituras, não gostam de fazer releituras, e eu sou totalmente o oposto. Sempre que eu tô com saudade daquela escrita, eu vou lá e pego e leio o livro. Então eu já li inúmeras vezes Crepúsculo, já li inúmeras vezes os Bridgertons. Eu normalmente leio uma vez por ano os Bridgertons, a saga completa, pra vocês terem noção. Eu releio as obras da Lisa Kleypas, então eu sempre tô relendo meus livros. Eu não faço a leitura uma vez e deixo eles parados na estante. Não, eu sempre tô lá relendo e tal. Releituras fazem parte da minha vida. Não selecionei só um livro, porque já fiz isso com vários títulos, então dei várias opções aí pra vocês. 17. Livro que nunca li e nunca lerei. É muito complicado você falar isso e tipo, nunca vou ler tal livro. Mas o que eu separei aqui, além de ser um gênero que eu não gosto tanto, também é um calhamaço que tira aquela vontade de ler. No caso é o It, do Stephen King. Então, acho que nunca vou ler essa obra, mas, né, nunca se sabe. 18. Gosto de clássicos. Eu comecei a ler clássicos recentemente. Então, a autora que eu já li é a Jane Austen, né, Orgulho e Preconceito, e eu tô indo pra outras obras da autora. E eu também li Os Lusíadas de Camões, né, de Luís Vaz de Camões. Então, eu acho que eu darei esse exemplo pra vocês, que é as duas obras que eu já apresentei ainda hoje. Que esse aqui é mais um romance, esse aqui é mais uma poesia épica. São dois tipos de narrativas diferentes, mas é isso aí, tô dando esses dois exemplos. 19. Já abandonei a leitura. Falei uma vez e vou falar de novo, que é O Símbolo Perdido, de Dan Brown. Eu comprei o livro porque tinha assistido o filme do Código da Vinci, Anjo e Demônio e tal. E como gostei dos filmes, subentendi que também gostaria dos livros. Aí fui lá e comprei O Símbolo Perdido, mas não me agradou. A leitura foi até o capítulo 17, eu acho que foi isso, 17, 25, não lembro. E daí empacou e não foi mais. Então, é um livro que eu abandonei. E, por fim, a minha leitura atual. E é claro que é um romance de época, A Sedução da Duquesa,
Ele foi publicado esse mês pela editora Harlequin, ele foi lançado. Estou iniciando essa leitura, espero acabar e quem sabe tem resenha. E por acaso tem resenha do terceiro livro dessa série, que é A Filha do Conde, tá aqui no canal. O vídeo de hoje foi essa tag meio fatos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal pra me ajudar a divulgar ele. E também deixem o like no vídeo porque ajuda bastante na divulgação, a atingir mais pessoas. E é isso aí, gente. Tchau!